chance quero ter. Me permita te tocar. Não há mais o que fazer, só eu te encontrarei forças para prosseguir. Eu creio em ti, sei que não vai abandonar. Sustentar-me, meu mundo está em tuas mãos, meu Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Paulo está dizendo aqui, literalmente, ele estava encarcerado. Ele era literalmente um prisioneiro. Qual o motivo da prisão dele? Um crime, um assassinato, um roubo, uma sedição? Não, nada disso. Ele era acusado de pregar o Evangelho. Quando nós falamos desse Evangelho de maneira simples e verdadeira, não é só Paulo, você também vai ter perseguições. Nós seremos perseguidos ao proclamar o verdadeiro Evangelho, o Evangelho simples, puro, imaculado, sem mistura nenhuma. Paulo era um prisioneiro por esta causa. Por que causa? Pela causa do Evangelho, pela causa da palavra de Deus. É muito bom alguém sofrer por
por amor a Deus, por amor ao Evangelho, por amor à palavra de Deus. Agora eu quero que você medite. Prisioneiro. O que um prisioneiro faz? Um prisioneiro tem vontade própria? Um prisioneiro pode fazer o que quer? Um prisioneiro pode dizer assim, olha, agora eu vou me levantar, vou ali na esquina tomar um sol? Não, prisioneiro não tem liberdade para nada. Prisioneiro está na direção de pessoas. Vamos colocar um pouco de espiritualidade nisso? Nós temos que nos entregar a uma prisão. Quando nos colocamos em uma prisão, temos que esquecer que nós não temos mais direitos. Nós não temos mais escolhas, nós não temos mais o nosso querer. Paulo não tinha mais o seu querer, Paulo era um prisioneiro. Prisioneiro no sentido total da palavra. E ele se considerava um prisioneiro por amor aos gentios. Ele se dizia, eu sou um prisioneiro por amor aos gentios. Por que ele dizia isso? Porque ele poderia chegar lá na sua nação, chegar lá diante do governo romano, onde ele estava preso, lá nos seus acusadores, e dizer assim, olha, eu me retrato de tudo que tenho pregado. Pronto, ele já ganhava a liberdade dele. Ele deixaria de ser um prisioneiro a ir lá e dizer, olha, eu renego tudo, eu nego esse nome de Cristo, eu volto para o judaísmo, eu volto para os costumes dos meus pais, da minha nação, não quero mais saber desse negócio de evangelho de Cristo crucificado. Era ele, só ele fazer isso, estava resolvido o problema da prisão. Mas ele dizia assim, eu sou prisioneiro de Cristo por amor a vós os gentios. Muitas das vezes, para permanecer a palavra genuína, pura e verdadeira, tem que haver um amor por trás do pregador, da pessoa, do servo, da pessoa escolhida por Deus. Esse amor que leva essa pessoa a negar tudo e deixar tudo para trás e dizer, eu continuo prisioneiro por amor de vós, os gentios. Ele não volta atrás, ele não retrocede, ele não se encaminha para trás, ele não retrocede, ele não volta atrás, ele continua dizendo, eu sou prisioneiro por amor a vós os gentios. Eu sou prisioneiro de Cristo Jesus, por vós os gentios. Eu me entrego na mão de Cristo, deixo ser preso por amor a Cristo, mas não volto atrás, não retrocedo, não concordo com as doutrinas erradas, porque eu não estou de olho na minha liberdade material, mas eu estou de olho na recompensa de Deus e na recompensa que a igreja tem, eu defendendo a verdade. Paulo é um prisioneiro, prisioneiro do amor de Deus, prisioneiro do amor de Cristo, está preso no amor, nas cordas de amor, do amor de Deus. Você está pensando que isso é fácil? Que isso é capaz no ser humano? Faça uma comparação com Pedro antes de receber o poder para tal. Alguém chega diante dele e ele nega, não, eu não conheço esse homem. Alguém fala, não, mas a tua fala te denuncia, tudo te denuncia. Ele diz, não, eu não conheço esse homem. Mas isso foi antes. Depois de receber a unção, o poder do Espírito Santo, então Pedro vai adiante e enfrenta os seus algozes e também se torna um mártir na mão de Deus. Então não é somente Paulo, não é somente Pedro, não é somente os apóstolos. Nós também estamos presos nas grades do amor de Deus. Está escrito que o amor de Cristo nos constrange. Quando nós levamos prejuízo pelo Evangelho, não há forças em nós mesmos para levar esse prejuízo.
Em nós mesmos não há condições, em você mesmo nunca haverá condições, mas se coloque na prisão do amor de Deus e você levará esse evangelho adiante, você levará essa palavra adiante, você vai ser realmente uma testemunha, conforme está escrito em Atos no capítulo 2, no capítulo 1 e capítulo 2. Quando Cristo disse assim no capítulo 1, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, por toda a Judeia, e até os confins da terra. Sabe o que nos leva a ser testemunha de Jesus? É o amor, a prisão do amor de Cristo, que nós agora estamos presos nesse laço. Estamos presos nesse laço de tal maneira que mesmo que a gente queira sair dele, não consegue. Mesmo que você queira abandonar essa cadeia, você não consegue. Você está preso pelo amor de Cristo na tua vida. Quem experimentou esse amor, nada detém. Nada derruba, nada coloca por terra. Quem experimentou esse amor dá condições de levar ele para a prisão e ele permanecer firme nesse amor, porque é esse amor que alimenta a chama do meu e do teu coração. O amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos leva a fazer algo por amor a Deus que jamais na carne faríamos. Mesmo que eu diga, eu vou pensar, eu vou usar toda a minha inteligência, eu vou usar o meu intelecto, a minha força de vontade, eu vou determinar, eu vou fazer e acontecer, nada vai adiante se Deus não vier em nós e fazer essa obra de amor no nosso coração. E aí ele diz, por essa causa eu sou prisioneiro de Cristo, por vós. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Aqui tem um outro passo importante. Nada do que temos é por merecimento, é por condições humanas, é porque eu e você somos bonzinhos, ou porque eu estudei, ou porque você estudou, ou porque você jejuou, ou porque você orou. Tudo é por graça. Nada é dado a nós a não ser por graça. Nada recebemos a não ser que Deus nos dê tal coisa. Não tem esse negócio de dizer assim, olha, aquele é um grande homem de Deus, aquela é uma grande mulher de Deus. Não existe grande homem de Deus, não existe grande mulher de Deus. O que existe são grandes pecadores nas mãos de um Deus misericordioso. Se tem uma coisa, um título que nós podemos dar ao homem sem medo de errar, é dizer você é um grande pecador. Se tem um título que eu posso dar para mim mesmo sem medo de errar, é esse: eu sou um grande pecador. O homem não é nada mais do que isso, a não ser um grande pecador. Mas porque nós somos grandes pecadores, nós temos um grande Salvador. Nós temos um Salvador que é maior do que os nossos pecados, todos reunidos, desde a criação de Adão até o último no arrebatamento. Nós temos um Deus que é maior do que todos os pecados reunidos, de tal maneira que todos os pecados dos salvos não foram capazes de apagar esse grande amor. Vai, faça uma parafrase com Cantares de Salomão. Nem o rio, nem o mar, nem as águas, nada poderia apagar esse amor. Esse amor de Deus não é apagado pelos grandes pecados dos salvos. Mas o amor de Deus continua firme, inabalável, inalterável e está em roga no nosso meio. E nos dá graça. Graça, algo que recebemos não por merecimento,
Não tem aquele negócio de dizer assim, olha irmãos, vamos fazer por onde merecer a graça. Não existe isso daí. Essa frase não é bíblica. Não existe como fazer por onde merecer a graça. O que é dado por Deus gratuitamente, é dado gratuitamente, e jamais vamos ter condições de pagar essa graça que Deus nos deu. Nós não temos como pagar. Então, como diz, nós somos eternos devedores, diz um cântico. Nós somos eternos devedores. Então o que vamos fazer? Vamos dar a Deus o fruto dos nossos lábios, dizer assim, somente um Deus como o Senhor é o Deus gracioso, pôde me salvar, porque o Senhor amou algo que não prestava, não presta e não serve para nada, mas o Senhor me salvou. E além de me salvar, mesmo não prestando, Ele me coloca na sua obra. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Olha, vocês têm visto a graça que eu tenho recebido de Deus. Não é o meu diploma do seminário, não é os dias que eu passei estudando, não é a minha inteligência, a minha capacidade, é a graça de Deus em mim. O que eu preciso ver e o que você precisa ver é a graça de Deus uns nos outros. Vamos nos encher da graça de Deus para poder dizer assim, olha, você vê como Deus tem sido gracioso para comigo? Você tem visto que Deus tem me dado, pois eu não mereço, mas foi pela graça dele que eu recebi? Não, a capacidade não é minha, a capacidade não é tua, a capacidade é de Deus, o vaso é de barro, mas o tesouro é valioso, o vaso não vale nada, o vaso é barro puro, mas o tesouro é valioso. Cristo está dentro de você, Cristo está em você, você tem Cristo na tua vida, você é o vaso de barro, mas o tesouro é valioso. Alguém na Bíblia, lá em João, fez a pergunta, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? De Nazaré pode vir alguma coisa boa? Se você for estudar o contexto de Nazaré, se você for estudar o contexto, mesmo no Velho Testamento, da terra da Galileia, não, de lá não podia vir nada bom. Porque lá era a Galileia dos gentios, lá estavam os desprezados, lá estava quem era abominado pela lei. De lá não podia vir nada bom. Tem alguma coisa boa em Nazaré? Tem, Jesus Cristo está em Nazaré. Tem alguma coisa boa na tua vida? Tem, Jesus Cristo está na tua vida. De você não pode vir nada bom, mas de Jesus vem tudo de bom. E Jesus está na tua vida, Jesus está em Nazaré. Alguém fez a pergunta, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E a resposta foi, vem e veja. Vem e experimente, tenha experiência. Pode vir alguma coisa boa desse crucificado? Vem e vê. Pode vir alguma coisa boa de Jesus? Vem e vê. Tem alguma coisa boa em Jesus para você? Vem e vê. Tenha contato, tenha experiência, se entregue na mão de Cristo, se coloque na prisão de Cristo, venha para a prisão de Cristo e você vai ver coisa boa em Cristo. Em Nazaré não, mas em Cristo sim. Em São Caetano não, mas em Cristo sim. Em São Bernardo não, mas em Cristo sim. Em São Paulo não, mas em Cristo sim. Em Cristo tem coisa boa, em Jesus tem coisa boa. E aí ele diz, e como foi esse mistério manifestado pela revelação, como em cima, em pouco vos escrevi. O homem, por mais simples que seja o Evangelho é algo simples, até uma criança compreende, mas os doutores não compreendem. Os estudiosos, os donos de PhD, os filósofos, os sábios desse mundo não compreendem o Evangelho, não entendem o Evangelho.
Por que eles não entendem o Evangelho? Porque o Evangelho é dado por revelação. E não é dado para qualquer um. Cristo na oração ele diz assim, olha, graças te dou, ó Pai, porque não revelaste essas coisas aos doutores e entendidos, mas as revelaste aos pequeninos. São os humildes, são os pequeninos, são os excluídos, são os que são deixados de lado, que compreende e recebe a revelação. Jesus escolheu os seus para revelar. Paulo está dizendo aqui, olha, o Evangelho me foi revelado. Não há mérito em mim e não há mérito em você por abrir as Escrituras e compreender o que está aqui. É dom de Deus, é Deus que deu o dom. Não adianta, o homem só consegue enxergar aquilo que Deus mostra. É Deus que dá a revelação, é Deus que mostra, é Deus que abre o entendimento. Eu lembro, novo convertido, eu fui em uma determinada igreja e uma irmã veio orar por mim. E eu estava lendo as Escrituras, naquela fome de novo convertido, e lia, e sentava e lia horas e horas, e aquela irmã trouxe uma palavra profética para mim, dizendo, eu vou abrir o teu entendimento. Pronto. Deus, é Deus, é graça, é misericórdia, é bondade. Trabalhar para Deus é privilégio sim, é honra sim, mas é dado de maneira gratuita para os seus. E cada um tem um serviço na casa de Deus, cada um tem um trabalho na casa de Deus, cada um tem uma obra a executar na casa de Deus. Cada um será uma bênção. Eu não serei igual a você e você não será igual a mim. Cada um terá uma porção na casa de Deus. Aqui Paulo está dando a sua porção. Paulo diz, olha, eu recebi a manifestação do mistério de Deus. E os pentecostais fazem uma salada danada com essa palavra mistério aqui, misericórdia, viu? É uma salada, mas vamos ver, vamos continuar aqui. Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Mistério só é mistério enquanto está escondido. Depois que ele é revelado, ele deixa de ser mistério. Ele não é mais mistério depois que é revelado. Paulo está trazendo algo aqui que é simples, irmãos, que não é complicado, que não precisa vir um anjo aqui e desenrolar o rolo. Não vai vir anjo desenrolar rolo, coisa nenhuma. O anjo não vai vir desenrolar o rolo para você, sabe por quê? O rolo já foi desenrolado, o mistério já foi mostrado aqui nas Escrituras. O que eu e você precisamos é que Deus nos dê luz, Ele coloque luz em nós, Ele nos coloca luz, Ele nos coloque na luz e abra o nosso entendimento, porque o mistério já está revelado aqui nas Escrituras. Eu não preciso mais fazer uma salada danada, fazer um ritual e começar a jogar anjo para todo lado, para dizer que anjo agora está aí entregando um mistério na tua mão. Não, isso não é bíblico, não é isso que Paulo está ensinando aqui. Paulo está ensinando que o mistério já foi revelado. O mistério já foi trazido. E qual que é o mistério que ele está dizendo aqui? Olha lá. A saber, versículo 6, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. É esse o mistério que ele está falando aqui. Você não precisa quebrar a maldição do teu pai. Você não precisa regredir não sei quantas vidas atrás para compreender. O mistério já está revelado aqui dentro das Escrituras. E qual que é o mistério?
os gentios são co-herdeiros em Cristo Jesus através da pregação do Evangelho. O que há de complicado nisso? Sabe qual é a complicação? Que antes não tinha sido revelado. E sabe qual é a complicação? Nós não buscamos a luz de Deus que precisamos para compreender o que já está revelado aqui. E vamos atrás de invenções, de ventos de doutrina, de coisas inventadas. E deixamos de lado as Escrituras. Precisamos ver aqui, que ele está dizendo aqui, olha, nós somos co-herdeiros. O que é co-herdeiros? Alguém que herda junto com outra pessoa. Você, numa família de 2 herdeiros, você recebeu a herança do pai junto com o seu outro irmão. Então vocês são co-herdeiros. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está ensinando que o gentio é co-herdeiro junto com o judeu. Olha só, para compreender, você precisa voltar no Velho Testamento e estudar e compreender um pouco da lei de Moisés. Saber que a lei de Moisés é dada para o judeu, mas é contrária aos gentios. A lei não é dada para o gentio, a lei é dada para a nação de Israel, e diz que a nação de Israel é o único povo de Deus, e que Deus é o único Deus de Israel. Então é um casamento, é um matrimônio, é uma aliança entre Deus e uma nação na terra, e nessa aliança que nós chamamos de Velho Testamento, está excluído todo aquele que não é nascido em Israel. Aí você olha para a lei e tem que chegar à conclusão: com uma lei dessa eu estou perdido. Porque, para começo de conversa, eu não nasci no povo de Israel. A cegonha errou o endereço e eu nasci no Brasil. Então eu estou perdido, porque a lei diz que eu estou excluído de Israel por nascimento. Olha, nascimento, tanto geograficamente como de maneira humana. Eu nasci de pais não judeu, eu nasci gentio, sou gentio de nascença, e a lei então me exclui. E você começa a olhar a lei, e você não pode levantar uma palavra contra a lei, porque a lei é justa, santa, reta, correta, e Deus não deve explicação para ninguém. Ele é soberano, Ele fez assim, Ele criou a lei, Ele é autor da lei, e não há injustiça na lei. E Paulo diz que a lei é santa, boa, justa, tudo de bom é a lei, e eu é que não presto, não sirvo para nada. É essa a conclusão da lei e do Novo Testamento. E de Paulo, e de Jesus, e de todos. E aí, você precisa entrar em desespero, e agora entra o Evangelho. O Evangelho diz: olha, tem uma esperança, existe uma esperança, existe um Evangelho. O Evangelho significa boa notícia. A lei te traz uma notícia terrível, a lei te traz condenação, mas o Evangelho diz: tem salvação, tem jeito. Pelo Evangelho, pela cruz de Cristo, a cruz de Cristo pega e torna você um com o povo judeu, não mediante a lei, porque a lei não tem essa condição, mas mediante a obra salvífica de Cristo na cruz do Calvário. Essa é a boa notícia, esse é o Evangelho, essa é a palavra de reconciliação. Você, através de Cristo, está sendo reconciliado com os filhos de Abraão, com a nação de Abraão. E agora, israelita não é o que é nascido geograficamente lá, mas é israelita aquele que nasce da carne, da água e do Espírito Santo.
Esse é israelita. Agora é o israelita espiritual. Agora não é a nação carnal. Agora é a nação espiritual que pega judeu e gentio que estão em Cristo e faz deles um povo só e diz: esse povo vai morar no céu, embora a lei seja contrária, embora a lei não deu direito, mas Cristo é maior que a lei, Cristo é maior que tudo e nos deu o direito de morar no céu. E aqui está o mistério, aqui está desenrolado o mistério, aqui está explicado o mistério. Aí ele diz aqui: do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Note aqui que ele é repetitivo. A mim, o mínimo de todos, foi dado esta graça. O engraçado é que no nosso meio, desde que eu me converti, eu sempre me deparo com esse problema, não somente nos outros, mas em nós mesmos. Nós somos falhos, nós somos carne, nós somos fracos. E nós recebemos de Deus um dom, e a tendência é ficar orgulhoso por causa desse dom. A tendência é essa. Há muitos anos atrás, foi um pregador na Renovada, e ele saiu com a seguinte frase: existe bênção que se torna maldição para certas pessoas. Mas que coisa que é essa? Bênção que se torna maldição? Uma bênção que era uma bênção, mas foi uma maldição para aquela pessoa? Aí ele explicou: determinado irmão recebeu a bênção de ser diácono na igreja. De repente que ele recebeu a bênção de ser diácono na igreja, ele empinou o nariz e diz: agora eu sou o cara. Agora quem manda aqui sou eu. Agora eu estou com a faca e o queijo na mão. E isso é a coisa mais comum de acontecer, não somente com um cargo, mas também com dons. Pessoas que se acham dona do mundo. Porque ele teve 2, 3 sonhos, 2, 3 sonhos foi dado por Deus e cumpriu, ele se acha infalível. Agora todo mundo tem que vir nos pés dele e consultar ele. Se não passar por ele, não está certo. Está cheio de papa por aí nas igrejas. Está cheio de papa, cheio de apóstolo, tudo infalível. Olha, se não passar na mão deles, não tem validade. Lembra daquele episódio que chegaram para Cristo e falaram para Cristo: Senhor, encontramos um que está curando, expulsando demônio e pregando o evangelho no teu nome aí, e nós proibimos ele, porque ele não está junto com a gente. E Jesus falava para ele: não faça isso, rapaz. Não proíba, porque não tem ninguém que fala bem de nós, que logo em seguida vai falar mal. Quem não é contra nós, é por nós. E nós começamos a levantar barreira e proibimos o agir de Deus na vida dos irmãos e das irmãs. E o camarada está na nave e só porque teve 2, 3 sonhos já se acha o rei da cocada preta. Só porque recebeu um dom é maior do que todo mundo. Olha para o que o Paulo está dizendo aqui. Paulo foi o que mais trabalhou, foi o que mais plantou igreja, foi o que mais apanhou, foi o que mais sofreu. Mas ele disse assim: olha, em tudo eu fiz mais do que os outros apóstolos, em nada fui inferior, antes trabalhei mais do que todos eles, mas não eu, mas a graça de Deus em mim. Paulo não atribuía a si nada de virtude, a não ser o pecado. O pecado, eu sou o pecador, mas a virtude é de Deus e é dada a mim por graça. E o camarada fala: eu jejuei 20 dias, agora eu sou dono daqui porque eu jejuei 20 dias. Engraçado, jejuou e em vez de ficar humilde, o jejum fez a operação contrária. Deu efeito colateral. Ao invés de deixar o camarada humilde,
deixou ele mais soberbo. Agora só eu que sei. Sabe por que só eu que sei? Porque eu jejuei. Tá igual o camarada lá na oração no templo, né? Graças te dou, ó Pai, porque eu não sou roubador, não sou como esse homem, e nem como esse publicano que está do meu lado. Eu jejuo, eu faço. Não. Nada disso. Você deve fazer? Deve, sim. Pura obrigação. Obrigação. Não tem mérito nenhum. Fiz somente o que devia ser feito. E quando eu não fiz, errei por omissão. Errei por ser omisso. Mas quando faço algo bom, a graça de Deus que me levou a fazer isso. Sempre tributar a graça de Deus. E não a nós mesmos, não a nosso esforço, mas a graça de Deus. E ele diz aqui: e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério de que desde os séculos se vê oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Lembra que eu falei para você que no começo da mensagem aqui, que muitas das vezes nós o pentecostal pega e fala assim: olha, o anjo vai vir aqui desenrolar o rolo para vocês. Aqui está falando o contrário. A mensagem aqui diz o contrário. Diz que as coisas encobertas de Deus a respeito da salvação nossa, nem os anjos conheciam. Os anjos ficavam de longe observando para aprender e ver como Deus ia salvar uns camaradas tão ruins como nós. Não tem mistério nenhum, não tem mais nada, não tem rolo para ser desenrolado. O anjo não vai vir te ensinar nesse sentido, nesse tema. Eles aprenderam, está escrito aqui, que eles aprenderam com a igreja. Foi através da igreja. Deus pega aquilo que não é nada, perdoa, lava, santifica, purifica, cobre com o seu sangue, leva a salvação através dessas pessoas que não eram nada para outras pessoas, e ainda ensina os anjos. E ainda diz para os anjos: olha, está vendo esses camaradas aqui? Foram lavados e remidos no meu sangue e vão morar no céu junto com vocês. Por isso que o Evangelho reconcilia não somente homens entre homens, não reconcilia somente o gentio com os judeus, mas reconcilia os salvos com os habitantes do céu. Nós só vamos morar lá no céu porque Deus, Jesus, preparou a reconciliação nossa com os anjos. Já pensou um camarada todo errado morar junto com um anjo? Pensa bem, você que já teve a infelicidade de ter um vizinho ruim, você gosta? Você gosta de um vizinho atrapalhado? Agora pensa agora no céu. O anjo nunca fez nada de errado. Os que fizeram errado foram expulsos de lá. Agora você vai morar lá de que jeito? De que maneira? Somente através do sacrifício de Cristo, de tal maneira que você vai chegar lá e não vai fazer nada de errado. É uma transformação total, é a glorificação do crente, a glorificação nossa, morar no céu, totalmente transformado, sem erro, sem culpa, lavado e remido, em perfeição total, que pode habitar no mesmo céu, onde Cristo mora, onde o Pai mora, onde o Espírito Santo mora, e onde milhares e milhares de anjos moram. É esse o mistério do Evangelho. Você não precisa ir aí, sair procurando coisa por aí. É só vir nas Escrituras e compreender que tudo está escrito aqui, para que através da igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. As muitas formas de sabedoria de Deus. Ela é imensa, ela é tremenda.
ela, se for olhar no total, ninguém consegue explicar. Mas falando do lado de salvação, isso foi ensinado para o gentio, para o judeu e até para os anjos através da igreja. E os anjos então ficam olhando e Jesus diz assim, olha, cada vez que um pecador se arrepende, os anjos fazem festa no céu. E não somente os anjos, mas a própria natureza geme, esperando a redenção dos filhos de Deus. Quando nós olhamos para a natureza e vemos a perseguição que existe na natureza, nós compreendemos e entendemos que essa perseguição da natureza não foi assim no princípio. Essa vida selvagem não foi assim no princípio, mas a natureza ficou sujeita por causa do pecado de Adão. E a própria natureza, está escrito em Romanos, que a própria natureza geme esperando a redenção dos filhos de Deus. Porque a natureza, um persegue o outro por causa do pecado de Adão. Por causa do pecado do homem, a natureza inteira foi amaldiçoada, a terra foi amaldiçoada por causa do erro de Adão. Mas em Cristo existe redenção até para a natureza. Em Cristo existe libertação até para a natureza. Por isso, aquele que realmente se converte, ele tem um certo cuidado com a natureza. E ele diz, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eterno propósito. É algo que jamais se acabará. Não tem fim. Não tem fim. Cristo diz assim, olha, o Pai me deu as ovelhas e ninguém as tomará da minha mão, porque o Pai é maior que todos e ninguém vai tomar da minha mão. O propósito é eterno, é eternidade, é para todo sempre. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém.